Graça e paz, meus irmãos. Hoje é o terceiro episódio da série que eu comecei a trabalhar já há 3 semanas atrás, onde a gente trabalha a institucionalização musical no reinado de Davi. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a liderança musical que acontecia naquele momento. Então, no reinado de Davi, nós tivemos alguns principais nomes: Asaf, Zacarias e Quenanias. Cada um deles exercendo funções técnicas de coordenações cruciais para a adoração no tabernáculo. Asaf foi um levita, filho de Baraquias. Ele tornou-se uma das figuras centrais na organização musical davídica. Ele era o chefe dos músicos, ele tocava símbolo. E ele, além de tocar, da liderança, ele também era um compositor. E a Bíblia também fala que ele tinha uma função de profeta, né? Então, Asaf, ele, além de ser muito próximo de Davi, de ser um líder escolhido pelo próprio rei, ele tinha essas demais habilidades. Ele foi nomeado o chefe dos músicos, né? E Zacarias foi o seu ajudante. Eles tocaram lira, né? E também foram nomeados outras pessoas, né? Como Jeiel, Semen Ramote, Jeiel Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel. Nos pratos, o nomeado era Asaf, né? Para a trombeta, todos os dias em frente da Arca de Aliança, foram nomeados sacerdotes Benaías e Jaziel. Foi a primeira vez que Asaf e seus colegas levitas tiveram ali a responsabilidade de cantar louvores ao Senhor. A Bíblia não fala muito mais coisas. Eu gostaria de ter tido mais informações, de repente, como foi a formação, como se deu a questão da habilidade de Zacarias. É certo que, como na semana passada, nós falamos sobre as habilidades e os dons de Davi que o fizeram chegar à liderança, que fizeram chegar próximo ao reinado. Eu também gostaria de ter tido na Bíblia ou em outros livros mais informações detalhadas sobre Asaf. Mas, infelizmente, o nosso conteúdo literário é muito, muito pequeno, né? Então, a gente não tem mais habilidades, mais situações que a gente pudesse falar. E é uma pena, porque pela descrição que a Bíblia dá para Asaf, muito provavelmente não é só essa questão. A gente poderia ter muito mais aprendizados a se tirar da liderança e das habilidades de Asaf. Mas, infelizmente, nós não temos muita literatura a respeito. Aí depois nós falamos de Zacarias, que era o ajudante de Asaf. Ele ocupava uma posição de suporte direto na hierarquia estabelecida pelo rei. Ele foi designado como ajudante de Asaf e o segundo no comando do ministério perante a arca. Como instrumentista, ele tocava alaúde, né? Segundo pesquisa, ele também tocava lira, né? Durante os serviços do louvor. E Quenanias, ele desempenhava o papel de regente. Ele é engraçado porque a Bíblia, ele fala assim, ela descreve que Quenanias era muito entendido nisso, né? Então, a partir dessa situação que fala que Quenanias era muito entendido disso, a gente entende que ele realmente tinha muita habilidade, que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele foi nomeado líder do coral, o mestre dos cantores, chefe dos levitas, né? Devido ao seu vasto conhecimento musical, né? Também tinha uma função de ensinar, né? Ensinar os levitas a entoarem o canto corretamente, garantindo que o coral atingisse a melhor qualidade sonora possível. E é engraçado porque na Bíblia também descreve, em Crônicas, a gente está falando de Crônicas, né? Eu não citei aqui, mas a gente está de 1 Crônicas 14, 15, 16, que fala a respeito desse tema.
E Kenanias, ele tem uma expressão que fala assim que eles cantavam uma única voz, né? Num uníssono muito bem preparado. E tecnicamente falando, um uníssono, por exemplo, as vozes femininas, elas podem conseguir fazer uma melodia, todo mundo cantando a mesma voz. A voz masculina, naturalmente, ela já joga uma oitava abaixo. Para você fazer isso oitavamente, um uníssono, você deveria jogar os homens a cantarem uma oitava acima, as mulheres a cantarem uma oitava abaixo para dar uma igualada. Essa é uma questão muito técnica e muito interessante de ser ressaltada, mas afinal de contas, a parte técnica ela é muito interessante, né? E como Kenanias era muito entendido nisso, eu imagino que ele fazia no seu coral, no seu ensaio, eu imagino que tinha ensaio, né, que eles se preparavam para fazer a apresentação musical. Porque a organização musical estabelecida por Davi, sob a supervisão técnica dos líderes como Kenanias, era de proporções monumentais para a época, né? De acordo com as fontes, o tamanho do corpo musical de músicos e cantores era num total de mais ou menos 4.000. Né? E tinha um corpo de especialistas, mestres, né, que estavam em torno de 288, que eram divididos em turnos de 24 horas, né, para que nunca houvesse um período sem esse corpo de especialistas. Aí seria falando mais da liderança, porque esses 4.000 levitas, eles eram distribuídos para que o templo não ficasse sem música, sem os seus funcionários que serviam dentro do templo durante as 24 horas do dia. E o papel de Kenanias, que era o chefe do levita, ele é encarregado de dirigir o canto e o coral. Ele foi escolhido realmente por ser muito entendido, perito na arte musical, sendo que a sua responsabilidade de tudo também era ensinar os levitas, enquanto Asaf, Emã, Gedutum lideravam as famílias dos músicos. Kenanias, ele atuava como um regente, um maestro principal, garantindo a excelência técnica e a unidade das vozes, né? Cantar em uníssono, como a gente deu uma pequena explicação. Então é isso, hoje é o terceiro episódio da série, né? Se você está gostando, curta e comenta, compartilha, né? É um estudo que eu tenho feito, né? Para eu me especializar um pouco mais a respeito desse assunto e que mais pessoas também possam, aqueles que se interessarem, conhecer a respeito desse processo. Muito obrigado.